Não há muitos lugares que eu fico mais baixo homem. Mas o nosso coral aqui, entre Pastor Cid e Pastor Roberto, eu sou mais baixo deles. Então, interessante. Notei isso. Hoje nós estamos focados, hoje de manhã, nessa pregação de Pastor Cid, essa verdade da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a vitória que esse deu para todos nós. E esse vai ser nosso foco, essa vitória, falando sobre a vitória que vamos experimentar. Então, Jesus experimentou essa grande vitória, mas ele é o primeiro de muitos que vão experimentar essa ressurreição. Então, a Bíblia é muito bom para nos ensinar sobre essas grandes verdades. Então, não é uma coisa que a Bíblia que está pouco escuro sobre essas coisas, mas mostra bem claro o que vai acontecer. Eu lembro, antes de eu aceitar Jesus, eu estava lendo cada dia o livro de Apocalipse. Por quê? Tinha alguns amigos que estavam compartilhando o Evangelho, falando sobre os fins do dia, e eu era católico bem fiel, nunca ouvi sobre essas coisas. Então eu perguntei, onde vocês achavam essa informação sobre o fim do tempo? Eles falaram, Cris, o livro de Apocalipse, precisa ler. Então eu estava lendo. Então, minha irmã tinha uma Bíblia, então eu estava cada noite lendo o livro de Apocalipse. Tinha perguntas. Eu pensei, meu pai é luterano, então eu lembro na igreja luterana, um culto lá com ele, o pastor proclamando que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, com certeza, os luteranos estavam olhando para a Bíblia como a palavra de Deus. Então, eu pensei, puxa, meu pai deveria saber alguma coisa sobre essas coisas que eu estou lendo, que eu não estou entendendo. Então, eu falei com meu pai e ele falou, Cris, profecia vai acontecer bem no futuro, não precisa ficar preocupado sobre isso. Então, mas ele não tinha respostas dessas coisas. Então, mas nós precisamos lembrar essas profecias bíblicas. Nós não estamos falando em todo esse estudo em Daniel, tudo que nós estamos olhando para essas profecias de ressurreição que vamos tratar hoje à noite, não é como profecia hoje em dia em muitas igrejas evangélicas. Então, nós estamos falando sobre coisas que são certas, que nós podemos ler na palavra de Deus e saber com certeza vai acontecer. Porque aconteceu antes. Que essas grandes profecias que estudamos, que nós podemos ver, foi cumprido. Cumprido na história, cumprido na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua crucificação, sepultamento e ressurreição. Tudo foi profetizado. Até nossa ressurreição. Então, maravilhoso pensar sobre essas grandes coisas. E pensando sobre esse assunto, nós precisamos entender esse assunto de profecia especificamente sobre nossa ressurreição e devemos entender bem nosso estado agora. Por que nós precisamos ser ressuscitados? O que é nosso estado agora? O que nós estamos faltando em nossas vidas? Que vai ser resolvido na nossa ressurreição. Então, é interessante pensar sobre essas coisas. Essa leitura que Irmão Herman fez para nós em 2 Coríntios 5, vamos lá. Primeiro, 10 versículos desse capítulo vamos focar hoje à noite. E vamos explicar, esclarecer algumas coisas. Olha a primeira parte de versículo 1 aqui. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Então, essa casa terrestre tem um endereço. Então, nós não estamos falando sobre uma casa que nós moramos.
Nós estamos falando sobre a casa de nosso corpo mortal. Então, esse é o foco aqui. Então, e pensando sobre isso, essa casa terrestre, deste tabernáculo, vamos explicar por que o apóstolo Paulo descreveu nossos corpos como tabernáculo se desfizer. Então, pensa sobre isso. Como Deus criou Adão? Em Gênesis 2:7, então nós sabemos que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nos narizes do fogo da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, Deus criou de terra, pó da terra. Então, e nós podemos ver, através da palavra de Deus, fala sobre esse aspecto de nosso ser. Então, até o pregador em Eclesiastes 3:20, falou isso em capítulo 3, versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Então, nós estamos feitos mesmo de pó e vamos voltar para o pó. Até ele falou também em Eclesiastes 12, versículo 7, o pó volte à terra, de onde veio. Então, porque nosso corpo está enterrado, então, e torna em pó. Interessante, eu lembro, nós estamos em Oswaldo Cruz, em velório, e passou pelo cemitério, e abriu mesmo o túmulo lá, e tinha um corpo lá já. Então, precisava tirar esse caixão velho, colocar os ossos deste irmão que faleceu antes, e todo esse pó em uma caixa e colocar o novo corpo. Então, o corpo que faleceu recentemente em seu lugar. É verdade. Todos nós, depois nós morremos, vão tornar em pó. Um dos meus professores em teologia no seminário, Dr. Mark Minnick, ele ouviu sobre isso, então ele queria fazer isso. Ele e sua esposa comprou um novo colchão. Então, ele limpou bem o aspirador. Depois, uma semana de dormir nesse caixão, ele tirou todos os lenços, tudo isso, e usou o aspirador de pó para tirar toda a pó que acumulou em uma semana quando ele estava dormindo, porque muito desse pó é nossa pele que está caindo. Então, ele tinha uma jarra de pó, depois só uma semana. O que ele fez? Com essa jarra, ele colocou no seu escritório para um ato de humilhação mesmo. Então, nós somos feitos de pó voltarão. Então, muito interessante esse exercício que ele fez. Mas interessante também a perspectiva de Deus sobre nossos corpos. Porque, com certeza, estamos feitos de pó, vamos voltar para pó, tudo isso, pó de terra. Mas também nessa perspectiva de Deus sobre nosso corpo mortal, depois nossa salvação, depois alguém recebe Jesus como seu Salvador, tudo muda. E esse corpo torna um santuário de Deus. Então, deixe-me ler em 1 Coríntios 3:16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que vocês são é sagrado. Lembra em versículo 1. Então, se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Então, Deus usando mesmo o apóstolo Paulo em os dois lugares aqui, falando sobre esse fato que nossos corpos, depois da nossa salvação, são bem especiais. Porque
por dentro de nós. No momento em que alguém recebe Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita. Deus mesmo, na forma do Espírito Santo, habita em nossos corpos mortais. Interessante. E Ele nos guia. Porque quando você faz alguma coisa que não agrada a Deus, você sente essa dor. Porque você ofendeu o Espírito Santo que habita em você. É maravilhoso como o Espírito Santo nos guia. E quando nós estamos fazendo o que agrada a Deus, o que agrada o Espírito Santo, nós temos esse gozo em nosso coração. É maravilhoso pensar sobre isso. Eu lembro, primeiros escola bíblica de férias em Barueri, Jandira, que fizemos com a família de Pastor Will. E Pastor Will pregou aqui 3 anos passados, se eu lembro corretamente. Então, foi interessante para deixar essas crianças. E normalmente tinha 100 crianças. A maior parte dessas crianças nunca chegaram na igreja. Principalmente nossa igreja, mas uma igreja que precisa mostrar respeito a tudo isso. Então, fez um exercício com eles para que vamos orar. Okay, vamos orar, fechar os olhos, fechar as bocas e falamos, a casa de Deus é bem quietinha. Então, todas essas crianças fez isso. Então, foi bem quieto. Ok. E mostrou respeito por eles e tudo foi. Mas pensa sobre isso. Desse templo, onde nós estamos reunindo agora, essa é a casa de Deus? E essa é uma pergunta, por quê? Porque nós estamos lendo em nossa leitura, principalmente do Antigo Testamento, sobre o Santo dos Santos, esse lugar no templo em Jerusalém, onde Deus mesmo habitou. Mas Deus faz esse aqui? Não. Esse prédio, graças a Deus, Deus providenciou esse prédio para nós. Então, é a casa de Deus quando nós estamos aqui. Então, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, esses corpos nossos são sagrados. Então, só para... Assim, porque nós não falamos, santuário aqui. Esse não é o santuário. Deus não habita aqui. Deus está aqui quando nós estamos aqui, como igreja. Okay? Mas só para ajudar nossa perspectiva sobre essas coisas. Mas vamos continuar olhando no versículo 1. Olha aqui. Pois sabemos que se nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Olha essa grande promessa aqui. Essa é a promessa para seus filhos. Essa é a verdade sobre nosso corpo glorificado, nosso corpo imortal, nosso corpo eterno, que vamos receber nossa ressurreição. O corpo que vamos receber no momento em que nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo. Até agora, ninguém de nós olhou fisicamente para ver nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vai chegar um dia. Lembra em 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, falando sobre os salvos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar no arrebatamento, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando nós recebemos, quando nós ouvimos esse trompete, quando nós ouvimos a chamada de Deus, então esse arrebatamento, vamos encontrar Jesus e Ele tem seu corpo glorificado, vamos ter nosso corpo glorificado também. É maravilhoso pensar sobre isso.
E olha o versículo 2. Porque a salvação é a preparação para a nossa vida eterna aqui. Versículo 2. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito de revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato fomos encontrados vestidos e não nus. Okay, nus aqui fala sobre condicional, vestidos em salvação. Okay, quando nós temos essa salvação, e pensa sobre isso, sobre Adão e Eva de novo. Adão e Eva criados com corpos imortais. Sabe, quando Deus criou eles não tinham a natureza pecaminosa. Eles tinham comunhão direta com Deus, face a face. Cada dia. Pode imaginar. Eles estavam vestidos com a glória de Deus. Interessante. E eles eram vestidos nessa glória de Deus até que eles pecaram contra Deus. E o que aconteceu quando eles pecaram contra Deus? Sem vestidos. Nus. Então, o que nós queremos aqui? Nós estamos desejando muito ser revestido em nosso corpo glorificado. Como eles tinham essa glória e experimentou isso, vamos voltar para esse estado, em corpo glorificado. Vamos continuar hoje em versículo 4. Pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados. Na ciência tem termo, entropia. Herman, é certo? Entropia, ok. Esse é o processo de desordem molecular, ok? Os jovens, crianças jovens, você tem no estado baixo em entropia. Os velhos têm um estado de alta entropia. Então, para os crianças e jovens, alguma coisa acontece, tem febre, tem doença, então eles recuperam muito fácil. Para nós temos uma febre por uma semana, nós somos fracos. Então, é assim. Porque nós temos alto estado mesmo de entropia. Recentemente, nós passamos para o shopping e tem naquela loja lá para comprar uma capa do celular de Darcy. E ela tem uma Samsung S10 Plus, alguma coisa assim. Então, esse rapaz olhou para essa marca, esse celular bem velho, e ele falou, eu não tenho capa para esse celular mais. Alguns anos passaram sim, agora não. Ele falou, é um relíquia. Então, é uma coisa tão velha, então que pode ser usado num museu, alguma coisa. Então, mas para Darcy, ela gosta e algum dia vamos achar alguma nova capa. Mas nós estamos brincando agora, nós somos relíquias. Nós somos velhos agora. Então, meu aniversário ontem, mas eu lembro 3 anos passados, quando o pastor Will estava aqui, então nós estamos celebrando o aniversário da igreja, meu aniversário, no mesmo dia. Então, eu nunca pensei em menos do que um mês. Precisa de ser cirurgia para tirar minha vesícula. Então, e naquele fim do ano, em dezembro, em 2023, tinha esse procedimento cardíaco. Então, para colocar 2 dentes. Então, toda essa coisa. Eu tornei 60, então, e tudo começou, esse processo. Começou antes, mas foi revelado durante essa época. Mas o ponto é, com mais idade, há mais sofrimento. Mas deixa-me falar, eu estava olhando com antecipação quando eu torno 60. Por quê?
estacionamento de vaga de idoso. É boa coisa. Então, até pastor Wayne estava olhando para isso, pensando, mas vocês não usam esse, é? Então, de vez em quando. Então, quando não pode achar outra vaga e só tem idoso, vamos usar agora com nosso credencial e tudo isso. É uma benção. Mas, com essa idade, tem benefícios, mas tem sofrimento também. Então, os dois. Eu estava olhando para assistindo, eu acho que foi um ator lá nos Estados Unidos, eu não estava conhecendo ele, mas foi muito interessante, ele tornou velho, então, mas ele não viveu sua vida de uma maneira boa, e ele falou, se eu soubesse que ia viver tanto tempo, teria me cuidado melhor. Isso. Então, em tudo isso, a questão é a qualidade de vida. Então, cuida bem seu corpo na sua juventude, vai sentir melhor quando você tem mais idade. Mas a realidade nós estamos debaixo de maldição do pecado. Então, tem essa natureza pecaminosa que começou com Adão e passou geração por geração. Para todos nós. Todos nós estamos experimentando isso, mas até com nossos corpos. Em natureza estamos experimentando isso também. Então, mas vamos continuar nesse estado até que nossa ressurreição. Nossa ressurreição muda tudo. Até em Apocalipse 22:3, nunca mais haverá qualquer maldição no Novo Jerusalém. Na eternidade, nós não vamos encontrar essa natureza pecaminosa. Nós não vamos encontrar corpos que estão em entropia. Vamos ter nossos corpos como nosso Senhor Jesus Cristo, corpo glorificado. Nós vamos continuar lendo em versículo 4. Não por queremos ser dissipados, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Isso é maravilhoso. O corpo não quer ser sem roupa, mas vestido com o corpo glorificado na ressurreição. Interessante, o apóstolo Paulo deu o processo disso. Ele descreveu esse processo para nós. Colocar seu dedo aqui, só algumas páginas mais para frente da sua Bíblia, em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Em 1 Coríntios 15, nós temos esse capítulo da ressurreição. E alguns anos, durante essa época, nós estudamos isso, mas vamos só ler esses versículos falando sobre esse processo para o mortal seja absorvido pela vida. Olha, 1 Coríntios 15, olha versículo 50. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herder o reino de Deus, nem a corrupção herder a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Falando sobre os salvos aqui, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trompeta, o trompeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, aqui ele cita Isaías 25:8, tragada foi a morte
pela vitória. Tragada, engolida. Ok? Engolida foi a morte pela vitória. Ok? Vamos voltar para versículo 4. Essa é exatamente a palavra no grego. Aqui, que por absorvido. Então, para que o mortal seja absorvido pela vida, engolida. Então, o que vai acontecer é como o que é corrupto, o que é mortal, vai ser engolida pela vida. Então, vida eterna, mas não vai ter morte mais. Vai ter nosso corpo glorificado. E esse versículo em 1 Coríntios 15 fala sobre engolida foi a morte pela vitória. Então, nossa ressurreição é grande vitória. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo era uma grande vitória. Então, mas nossa ressurreição também. É maravilhoso pensar sobre isso. Ok, nós voltamos para 2 Coríntios 5, olha versículo 5. Ora, foi o propósito de Deus quem nos preparou por isso, dando-nos o penhor do Espírito. Ok, Paulo é bem claro, nós estamos falando sobre crentes aqui. Naqueles que aceitaram ou receberam Jesus como seu Salvador, que tem a vida eterna. Ok? Então, Deus nos deu seu Filho. Pensa sobre João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Pai, nos deu seu Filho para abrir o caminho de salvação para toda a humanidade. No momento em que alguém recebe Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo entra dentro desse corpo, dessa vida. E o Espírito Santo é o penhor, o sinal da vida eterna. Então, pensa sobre isso. Quando nós compramos esse terreno para a igreja, fez a votação da igreja, tudo sobre isso. Então, e nós chegamos no cartório para assinar esse contrato de compra e venda. E nós pagamos alguma quantidade de dinheiro, não lembro, talvez 10 mil reais, alguma coisa assim. Então, esse foi o penhor, o sinal, para o dono reservar esse terreno para nós, até nós pagamos, até os documentos estão tudo pronto e nós pagarmos por esse completamente, está reservada. Mesma coisa com nossa salvação, nós somos salvos, mas nossa vida eterna. O Espírito Santo é o sinal de nossa ressurreição. Maravilhoso pensar sobre isso. Então, pensa sobre isso. Na cruz, Jesus conquistou o pecado. Na ressurreição, Jesus conquistou a morte. E os dois juntos é a vida eterna. Lembra Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhoso pensar sobre essas grandes verdades. Mas o que deve ser nossa atitude agora? Nós estamos em esse estado de mortalidade, debaixo de natureza pecaminosa, mas nós queremos viver do lado de vitória, ok? Nós não estamos olhando, nós somos tão fracos. Não, o Espírito Santo é forte para dar vitória para nós. Ninguém tem desculpa. Ninguém precisa pecar. Ok? Então, mas o que é nossa atitude? Vamos continuar hoje, 2 Coríntios 5, versículo 6.
Por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo, estamos ausentes no Senhor. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, quando temos a perspectiva bíblica, a perspectiva de Deus em nossas vidas, sempre temos confiança. Com essa certeza bíblica, nessa perspectiva divina, andamos por fé. Andamos por fé. E também temos tal confiança porque estamos confiando no Senhor. Com certeza aguardamos ansiosamente a nossa vida eterna com o Senhor. No momento em que passamos pela eternidade, quem é o primeiro que vamos encontrar? Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma escritora de muitos de nossos hinos, Fanny Crosby. Ela era cego. Um médico, alguém que falou era médico, deu algum remédio por ela quando ela era nenê e cegou ela. Ela não podia ver. Mas ela aceitou Jesus e começou de escrever poemas que foi colocado mesmo em hinos. Muitos nossos hinos foi escrito por Fanny Crosby. E ela escreveu um hino. Desculpa, esse chegou à minha mente agora, eu não lembro exatamente. Mas falando que o primeiro que ela vai ver lá no céu é nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na terra ela não podia ver. Mas lá no céu ela podia. E o primeiro é o Senhor. É maravilhoso pensar sobre isso. E vamos encontrar o Senhor assim mesmo. Quando nós passamos para a morte e nós conhecemos Jesus como nosso Salvador, recebendo Ele, arrependendo mesmo dos nossos pecados, tudo isso. Então, mas pensa sobre essas grandes verdades sobre isso. No momento que passamos pela eternidade, vamos deixar nosso corpo aqui. Esse vai ser enterrado. Então, talvez precise abrir um túmulo e tirar o outro e colocar seu corpo lá. Talvez. Ok? Mas, com tudo isso, nosso espírito vai habitar com o Senhor. Graças a Deus por isso. Então, lá no céu, e nossa presença no céu com o Senhor vai ser maravilhoso. Mas nosso corpo, lembra o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo? O corpo ressuscitou. Nosso corpo também. Lembra também que a Bíblia fala sobre 2 tipos de ressurreição. Todos nós vamos ressurgir. Todos. Mas que ressurreição você vai participar? Tudo depende em sua decisão para receber Jesus ou rejeitar Jesus. Ok? Deus está fazendo o seu trabalho, corações de pessoas. E tem alguns que aceitam o Senhor, tem outros que não. Lembra o que nós aprendemos no nosso versículo do mês, um dos nossos versículos do mês, Daniel 12, versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Ok? E nós aprendemos a última vez, olhando para esse trecho das Escrituras em Daniel 12, essa parte em Apocalipse 20, versículo 5. Esta é a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem poder.
Nós queremos participar na primeira ressurreição, porque a segunda morte, não. Essa é exatamente o que Daniel 12, versículo 2 fala, vergonha e horror eterno. O que o apóstolo Paulo falou com o governador Félix, falando sobre a ressurreição tanto de justos como de injustos. Dois tipos de ressurreição. E nós aprendemos em tempos diferentes também, que nós tratamos a última vez. E o que Jesus falou aos seus discípulos? Deixe-me só ler para vocês João 5, versículo 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Interessante. Nesse lado de eternidade, Jesus é nosso Salvador. Outro lado de eternidade, Ele é o juiz para aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador. Em nossa mensagem, a última vez em Daniel 12, tratamos mesmo a ressurreição dos injustos, esse horror eterno, a segunda morte em Apocalipse 12. Mas agora vamos focar em nossa ressurreição como crentes. Vamos para a 1 Tessalonicenses, colocar seu dedo aqui, em 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, é bom marcar esses versículos em sua Bíblia. Se não são marcados, é boa coisa. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porque o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a soar a trompeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, graças a Deus. Depois nós, os vivos, os ficarmos, seremos arrebatados juntos com eles. Então, o apóstolo Paulo estava pensando que ele iria ser parte dos vivos. Pode ver. Esse foi quase 2.000 anos no passado. Ok? Depois nós, versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pode imaginar, é além de nossa habilidade imaginar isso. Versículo 18, portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Essas palavras são tão maravilhosas, dá encorajamento para uns aos outros sobre essas grandes verdades. Agora vamos voltar para 2 Coríntios, capítulo 5. Tem mais 2 versículos aqui. O alvo da vida sobre nossos corpos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Olha o versículo 9. E por isso, que também nos reforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. O que devemos fazer para agradar ao Senhor? Fazer a vontade dEle. Esse livro mostra para nós a vontade de Deus e nós precisamos seguir o que esse livro fala. Então, o primeiro passo de receber é receber Jesus como seu Salvador. Então, esse é o primeiro passo para fazer a vontade de Deus é aceitar Jesus como seu Salvador. E depois, a palavra de Deus e o Espírito Santo guia-nos fazer a vontade de Deus. Maravilhoso. Mas nós queremos agradar o Senhor. Versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal
que tiver feito por meio do corpo. Mas essa é para determinar nosso destino? Não, não é. Se nós estamos em frente do tribunal de Cristo, nós somos salvos, graças a Deus. Mas é para receber os galardões, as coroas que nós estudamos. Então, vai ser um tempo maravilhoso. Então, esse tribunal de Cristo, para aqueles que são fiéis ao Senhor como crentes. Deus Pai, em seu amor por nós, providenciou salvação através da morte, sepultamento e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, os versículos da nossa igreja, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Então, esse é o Evangelho. Deus fez isso para nós. Mas lembra a cruz. Jesus conquistou o pecado. Na ressurreição, Jesus conquistou a morte para providenciar esses dois, a vida eterna. Para terminar, vamos para o Evangelho de João, capítulo 6. João 6. O Evangelho de João, capítulo 6. Vamos começar no versículo 38. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. João 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, mas vontade daquele que me enviou. Graças a Deus, ele cumpriu a vontade de Deus Pai na sua vida. Versículo 39. E a vontade de quem me enviou esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Deixa eu falar, assim pode acontecer hoje à noite. Nada está impedindo Jesus, ou Deus mandar Jesus para nos ressuscitar até hoje à noite. Mas lembra disso, tudo depende em sua resposta, o dom gratuito de Deus. Lembra Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus está oferecendo a vida eterna, o dom gratuito de Deus. O que é a sua resposta para isso? Se você tem dúvidas sobre salvação, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus está tocando o seu coração. E você está no ponto mesmo de decisão. Que decisão você vai fazer? Para receber o dom gratuito de Deus? Ou rejeitar? Eu estava assistindo um vídeo de Billy Graham e ele estava pregando no fim de uma mensagem dele sobre o fato que o inferno não foi feito para o homem inicialmente. Foi feito por o diabo e seus anjos. Mas o homem rebelou contra Deus. E todo homem que está lá no inferno, se eu lembro corretamente, ele falou até hoje à noite, está lá contra a vontade de Deus. Não é vontade de Deus para você passar lá. De jeito nenhum, Deus fez tudo para providenciar salvação para você. E Jesus ganhou a vitória na cruz. E na ressurreição, providenciou a vida eterna para nós. Ele é digno mesmo de toda glória.
por tudo que Ele fez por nós. É maravilhoso pensar sobre isso. Por que não receber essa grande salvação que Deus está oferecendo? Que bênção pela vitória. Essa ressurreição é vitória, nossa ressurreição vai ter uma vitória também. Mas Jesus ganhou a vitória primeiro para todos nós seguir. É maravilhoso pensar sobre isso. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, que bênção olhar para essas grandes verdades hoje à noite. É maravilhoso pensar sobre tudo esse plano, mesmo de Deus, em nossas vidas. O Senhor tem um grande plano para todos nós, mas começa quando nós receber salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, arrependendo mesmo nossos pecados, crendo por fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, fazer tua obra aqui hoje à noite, se alguém está com dúvida. Mas para nós, vamos gloriar na vitória que Jesus providenciou para nós, através de sua ressurreição. Ó Senhor, ajuda-nos a ter essa perspectiva clara sobre a palavra de Deus. E ajuda-nos a viver nossa vida em vitória, agradando o Senhor nossos corpos até que Ele venha. Ó Senhor, fazer tua obra aqui hoje à noite durante esse apelo, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar número 3 de novo. Primeiro hino que nós cantamos hoje à noite, vamos terminar com esse. Esse hino